Olá, meu nome é Marcos, eu sou residente de endocrinologia e a aula da cesta metabólica de hoje vai ser sobre o tratamento oral da obesidade. Dando continuidade à parte da obesidade, né, que semana passada a Amanda falou sobre a fisiopatologia, hoje eu vou começar sobre o tratamento propriamente dito. Aí o tratamento ela é dividido em duas aulas e essa primeira parte eu fiquei com o papel das drogas orais. Eu acho que eu não preciso me estender muito na questão da prevalência da obesidade. É uma condição muito prevalente aqui no Brasil, mais de 30%. E a expectativa é que em 2035, 40% da população tenha obesidade. E é uma condição também que causa ou agrava mais de 200 doenças, além das mais comuns que a gente vê no dia a dia, né? Tipo, questão de risco cardiovascular e etc. Mas também aumenta o risco de câncer, de doença cardíaca, hepática, pulmonar, SOP e etc. E a causa vai muito além da questão do balanço energético, né? Tem várias questões que influenciam, tipo questões ambientais, sociais, e é muito importante a gente lembrar também de sempre que possível, nós, enquanto endocrinologistas, descartar as causas secundárias, né? Apesar de serem incomuns. A dieta e a atividade física, mudança alimentar e atividade física, elas são essenciais, só que como a gente viu na fisiopatologia, à medida que vai havendo a perda de peso, o nosso corpo ele tem uma tendência a ter um reganho. Então, essas medidas sozinhas, em geral, vão levar a um reganho e, consequentemente, a uma certa frustração do paciente, sendo muito comum questão de efeito sanfona ou até não conseguir atingir a perda de peso. Que é um posicionamento bem recente, que foi uma das referências que eu utilizei, que é um posicionamento de 2024, que era justamente falando sobre o impacto da obesidade nas comorbidades. E ele até comenta que o termo correto seria medicamento para obesidade em vez de remédio para emagrecer, que seria, o ideal seria a gente evitar esse termo. O objetivo é porque o tratamento ele vai além do emagrecer propriamente dito. Tem várias questões associadas, outros parâmetros além da perda de peso que a gente deve observar, né? Como a questão das comorbidades. E também a nossa grande dificuldade é que o paciente perca peso de uma forma que seja segura e que seja duradoura, que vá manter esse peso após. É como se emagrecer por emagrecer fosse relativamente fácil, mas esse pós e fazer isso de forma saudável é o que torna a doença desafiadora. Antes de começar algum tipo de tratamento para a obesidade, é muito importante fazer alguns pactos, informar algumas coisas para o paciente para evitar frustrações e para ele entender melhor, né? Existem vários estudos avaliando o impacto no peso, né, das medicações, mas a gente tem que explicar para eles que a variação para cada paciente é totalmente diferente. A gente até, nas aulas que teve, por exemplo, da tirzepatida, é uma droga que tem grande potencial de perda de peso, mas teve gente no estudo que fez foi ganhar peso. Então a resposta individual é muito diferente. É mandatória a questão da mudança do estilo de vida, tanto para potencializar o efeito do remédio, como também para futuramente, quando for feita alguma estratégia de retirar o medicamento, a gente conseguir manter essa perda de peso. Explicar também que existe a possibilidade de um platô, mesmo utilizando o medicamento, que isso não quer dizer que houve uma falha, mas que a gente deve, se houver necessidade de perda de peso adicional, talvez mudar a estratégia. Também que não tem um prazo determinado, não é comprar uma caneta parcelada ou vamos fazer esse tratamento medicamentoso por 6 meses, 12 meses, não existe um prazo específico, vai ser feito um acompanhamento e isso vai ser individualizado. E também que é esperado um reganho após a suspensão dos medicamentos. Isso tem que ser explicado também até para os pacientes ficarem cientes que também não podem perder o segmento de uma hora para outra. Na última década, surgiram vários medicamentos novos, né? Hoje em dia fala-se muito de questão de tratamento de obesidade, e são medicamentos que são eficazes, são seguros, e sempre a gente tem que ver a questão de proteção, de segurança cardiovascular, e esses medicamentos novos dão uma segurança cardiovascular além da perda de peso. Só que tem uma estimativa que só cerca de 1% dos pacientes que têm indicação de tratar a obesidade recebem esse tratamento para obesidade. Aí, assim, o que é que eu vou falar hoje, né? Hoje em dia só se fala de Mondiaro, né? De perdas de peso exorbitantes.
E o que é que eu vou falar aqui de medicamentos orais, né? Que parece talvez alguma coisa meio ultrapassada ou algo do tipo. Então, será que ainda existe algum espaço para as drogas orais hoje em dia? É isso que eu vou tentar responder aqui hoje. Existem medicamentos excelentes, como a gente sabe, só que o acesso é limitado pelo custo, né? Não é todo mundo que consegue bancar esses medicamentos novos que estão surgindo. E outra previsão para 2035 é que 79% dos pacientes obesos vivam em países que têm uma renda baixa barra média. Ou seja, em geral, são obesos que não vão conseguir arcar com esses medicamentos. E lembrando, né, que uma das grandes dificuldades e frustrações no tratamento da obesidade no SUS é que não tem nenhum medicamento disponível. O tratamento medicamentoso, ele vai agir, existem diferentes medicamentos que vão agir de formas diferentes, né? Alguns vão ter uma ação central, hipotalâmica, diminuindo a fome, outros vão agir na saciedade, retardando o esvaziamento gástrico, outros vão tentar aumentar o gasto energético basal, outros vão inibir a absorção de gorduras no TGI ou inibir a compulsão e a ansiedade. Existem alguns medicamentos utilizados para obesidade que eles são off-label. E outra coisa que a diretriz coloca é que, explicando o que é off-label, né, que são medicamentos que não foram desenvolvidos especificamente para o tratamento da obesidade e que, se a gente for olhar na bula, também não vai ter lá dizendo que é para o tratamento de obesidade. Só que o CFM, ele fala que não seria antiético utilizar medicamentos off-label, desde que eles tenham estudos mostrando que tem eficácia para aquela condição, que é o que a gente vê e utiliza na prática. Os medicamentos orais on-label aqui no Brasil são a sibutramina, orlistat e a bupropiona com naltrexona. O restante é utilizado de forma off-label, os orais. Agora falando dos medicamentos propriamente ditos, né? O orlistat, ele é um medicamento que ele atua no trato gastrointestinal, ele não tem efeito sistêmico e ele vai reduzir a absorção da gordura na dieta. Ele vai inibir a hidrólise dos triglicerídeos e ácidos graxos e monoglicerídeos e vai diminuir, em geral, 30% da gordura que foi ingerida vai ser impedida de ser absorvida. A dose é de 120 miligramas em cada cápsula e pode ser tomada até 3 vezes por dia, até 3 refeições. E a maioria dos estudos é justamente com essas 3 cápsulas por dia. A eficácia, em uma meta-análise que pegou uns estudos com pelo menos 6 meses, é que utilizando os 3 comprimidos por dia, tem uma perda de peso aí de menos 2.900 a mais do que o placebo. 21% dos pacientes perderam mais do que 5% do peso e 12% mais do que 10% do peso. Os efeitos colaterais predominantes realmente são os de TGI, relacionados a não ter essa absorção da gordura, e é muito frequente, ocorre em mais de 80% dos pacientes, que é esteatorreia, urgência fecal, flatulência, diarreia do abdominal. E também a gente tem que estar atento para a questão da possibilidade de redução da absorção de vitaminas lipossolúveis, certo? Aí até fizeram alguns estudos. Essa questão tem um impacto maior a partir de um uso crônico, mais do que 2 a 4 anos de uso, certo? Que viram que tinha uma deficiência dessas vitaminas. Só que mesmo nos pacientes que utilizam por pouco tempo, a gente tem que só se atentar para os pacientes que usam Marevan, né? Porque a vitamina K iria interferir aí na questão do INR. E também nos pacientes que já precisam fazer alguma reposição de vitamina D. Que nesses pacientes a gente tem que dar a orientação de não tomar no mesmo momento, porque senão não vai absorver a vitamina D. Outra questão, ele aumenta a absorção intestinal do oxalato, a gordura que vai ficar lá no intestino vai se ligar ao cálcio, que seria o calato, que quelaria o oxalato, então vai ter um aumento do risco de cálculos renais. E as contraindicações, que ele é classe B para gestação e lactação, e também não pode ser utilizado nem em síndrome de desabsorção e nem em colestase. Aí, como a gente está falando questão de custo, né? Ele custaria aí em torno de 100 e poucos reais por mês. A bupropiona, ele é um medicamento que ele é um inibidor da recaptação de dopamina e de noradrenalina. Ele é habitualmente utilizado para depressão e principalmente para a questão de cessação de tabagismo. Ele vai ter um efeito anorexígeno, vai estimular os neurônios da PONC, que vão produzir o alfa-MSH, gerando uma diminuição da ingesta, e também vai ter, em menor efeito, um aumento da taxa energética basal. Em animais foi visto uma perda de peso importante, em estudos clínicos
a perda de peso é um pouco mais modesta, quando ele é utilizado sozinho. A naltrexona, ela tem uma ação antagonista do receptor opioide, é utilizada em geral na dependência de álcool e de opioides, e ele vai ter efeito porque o alfa-MSH, que é liberado pelo hormônio da PONC, ele gera um feedback negativo, e esse feedback negativo é por meio dos receptores opioides. Então, bloqueando esses efeitos é como se fosse bloquear esse feedback negativo. Só que a naltrexona em monoterapia gera ou pouca perda de peso, e em alguns estudos não mostra nenhuma perda de peso. Só que a associação que a gente tem, né, é a bupropiona com a naltrexona, que vai ter justamente um efeito sinérgico dos dois. A bupropiona vai ter um feedback negativo do alfa-MSH, só que aí a naltrexona vai bloquear esse feedback negativo. Então é como se potencializasse o efeito da bupropiona. A dose são comprimidos de 90 miligramas de bupropiona com 8 de naltrexona, e tem aquela questão de ter uma progressão, né? Na primeira semana tomar um comprimido de manhã, na segunda de manhã um de tarde, na terceira 2 de manhã um de tarde, e na quarta semana seguinte 2 comprimidos, dois comprimidos de manhã e 2 à tarde. Aí aqui, eu até achei interessante essa tabela, porque são diferentes estudos com a naltrexona e a bupropiona, que é uma das coisas que a gente tem que observar, que não tem assim uma porcentagem específica, porque vai depender dos pacientes que foram utilizados para fazer aquela pesquisa, o perfil dos pacientes, por quanto tempo foi utilizada a medicação, etc. Mas, em geral, tem uma perda de peso aí de menos 2,8% a 4,8% do peso total. E alguns estudos mostrando que mais de 50% podem perder mais de 10% do peso. Os efeitos colaterais incluem náusea, constipação, vômito, dor de cabeça, e em menor grau, tontura, insônia, xerostomia, diarreia, ansiedade, fogacho, fadiga e tremores. As contraindicações: hipertensão não controlada, histórico de epilepsia ou de convulsões em geral por causa da bupropiona, insuficiência hepática, DRC grau 5, tumores do sistema nervoso central, transtorno bipolar, bulimia ou anorexia nervosa, uso crônico de opioides. Ele até fala sobre a questão de pré-operatório, né? Que como existe a possibilidade em internações, principalmente se for por questão cirúrgica, se houver alguma possibilidade de utilizar opioide, a gente tem que se ligar que pode ser que não faça efeito por causa dessas medicações. E esse é o valor que seria por mês, aí, 500 e alguma coisa. A sibutramina, que é um medicamento que a gente utiliza bastante aqui também. Ela inibe a recaptação da noradrenalina e da serotonina, e também em um menor grau da dopamina. A serotonina vai agir nos receptores 5-HT2C, ativando a PONC, e também inibindo vias orexígenas. Então, vai agir de uma forma a ter um efeito na ingesta, prolongando a saciedade e reduzindo a fome. São comprimidos de 10 e de 15 miligramas, que o paciente fica utilizando diariamente, e tem aquela peculiaridade de ser necessária a receita B2 controlada e também o termo em 3 vias para a farmácia. Uma questão que eu achei interessante é que o pico sérico da sibutramina é 3 horas após a tomada. Então, existe a possibilidade de utilizar 3 horas antes do momento em que o paciente mais costuma ter fome. Mas, na maioria das vezes, é utilizado de manhã, porque ele tem pode ter um efeito no sono também. E um questionamento que pode surgir é se a sibutramina realmente é segura, porque é utilizada aqui no Brasil, né? Mas quando a gente vai ver referências internacionais, eles não falam da sibutramina porque é proibida em diversos países. Isso surgiu de um estudo chamado SCOUT, que foi justamente para ver o risco cardiovascular dos pacientes. E foi visto que teve um aumento de 16% no risco de eventos cardiovasculares. Não teve morte por eventos cardiovasculares, mas aumentou bastante o risco de AVC e AM não fatais. E diante disso foi retirado do mercado em vários países. Só que depois foram fazer uma análise melhor desse trabalho e os pacientes utilizados eram justamente pacientes de alto risco cardiovascular. 91% dos pacientes desse estudo ou tinham tido algum evento já, ou tinham diabetes mais algum outro fator de risco. Ou seja, eram pacientes que têm muito alto risco cardiovascular. Quando foram fazer uma subanálise com os poucos pacientes que não tinham esse alto risco cardiovascular, viram que, na verdade, foi bom do ponto de vista cardiovascular.
E coortes posteriores viram também que ele é seguro, só que em pacientes selecionados. A eficácia aí em 3 meses é de uma perda de menos 2,8 quilos e em 24 semanas de menos 6 quilos. Em estudos maiores, né, foi visto que 34% dos pacientes perderam 5% do peso e 31% perderam pelo menos 10% do peso. E também foi visto que a manutenção, né, por um certo período, também fazia com que o paciente mantivesse ou perdesse um pouco mais de peso. Foi feito um estudo que pegou pacientes que após 6 meses tinham perdido pelo menos 5% do peso e foi dividido entre um grupo placebo e um grupo para continuar com a sibutramina. E o grupo que continuou usando a sibutramina continuou perdendo peso. Só que existe a recomendação de utilizar até 2 anos a sibutramina. A recomendação da Anvisa é essa, de utilizar por até 2 anos, porque é o tempo que tem de estudos. Nos estudos também foi visto, devido a esse efeito cardiovascular, né, que existe uma tendência ao aumento da pressão e da frequência cardíaca. Diante disso, a gente tem que... É uma das coisas que a gente tem que observar nos pacientes, é ficar observando tanto a frequência cardíaca quanto a PA. E se houver algum aumento significativo, seria o caso de suspender a medicação. Os efeitos colaterais, em geral, são relacionados à estimulação noradrenérgica, boca seca, taquicardia, constipação, hipertensão, insônia e cefaleia. E as contraindicações absolutas estão mais relacionadas a essa questão cardiovascular, né? Pacientes que já tiveram algum evento, ou então tem arritmia, IC, diabetes mais algum fator de risco adicional, hipertensão descontrolada. Também não tem estudos com pacientes menores de 18 ou maiores do que 65 anos. E também não é recomendado na gestação nem na lactação. E outra coisa que a gente vê bastante também é a parte psiquiátrica, né? Que no dia a dia a gente coloca como contraindicação. Nos livros e nas diretrizes não falava muito dessa parte. Mas em bula realmente ele fala que se tiver histórico de transtornos alimentares, se utilizar algum outro medicamento que seja de ação central, né? Por exemplo, bupropiona e naltrexona seria contraindicado. E tratamento de transtornos psiquiátricos, ou uso concomitante de inibidores da MAO, que teria que ter um intervalo de 2 semanas. E é um medicamento que ele é acessível, de fato. Na pesquisa mostrou aí cerca de R$30 por mês o tratamento. O topiramato, ele não é aprovado para obesidade, só que ao longo dos anos, como ele é utilizado para epilepsia e para migrânia, foi sendo visto que os pacientes tinham essa tendência à perda de peso e depois foram sendo feitos estudos para ver a perda de peso e foi visto que realmente tinha uma perda de peso. Ele é um agonista GABAérgico que vai inibir as vias orexígenas e vai agir principalmente na questão da compulsão alimentar e de alimentação em BIM, de adicção, etc. Essa coorte, né, de 10 estudos que os pacientes utilizaram por pelo menos 4 meses, o topiramato, mostrou uma perda de peso aí de mais de 5 quilos a mais do que o placebo. E, em geral, os estudos utilizam doses a partir de 96 até 200 miligramas. Por isso que, apesar de a gente começar com a dose de 25 miligramas do topiramato, a gente tem que, em geral, tentar aumentar a dose para pelo menos 100 miligramas e até 200 miligramas a gente pode manter. Acima disso, não tem uma comprovação de um efeito adicional no peso. Os efeitos colaterais são parestesias, que podem ocorrer em qualquer extremidade, qualquer local do corpo. Na maioria das vezes, tendem a assumir no decorrer do tempo. Questão cognitiva, né? Pode causar sonolência, lentidão, lapsos de memória. Aumenta o risco de nefroletíase e também pode causar cefaleia, constipação ou diarreia, boca seca e tontura. E as contraindicações é se tiver nefroletíase, glaucoma de ângulo fechado, também é contraindicado na gestação e na insuficiência hepática. E o valor também é acessível, assim, de certa forma. Aqui é 60 comprimidos, né, que daria para 2 meses ou para 1 mês, R$60. E um estudo que saiu esse ano foi justamente da associação da sibutramina com o topiramato, que é um estudo que eles fizeram esse estudo. Por quê? Existe um medicamento que é uma associação de fentermina com topiramato, que é um medicamento que ele é bastante potente para a perda de peso, tem uma potência maior do que a bupropiona com a naltrexona, maior até do que da liraglutida, só que é um medicamento que é indisponível no Brasil e, pelo que eu vi, também não tem nenhuma previsão de chegar no Brasil. Aí
existiria aí um mecanismo mais ou menos parecido, e a sibutramina e o topiramato são amplamente utilizados aqui no Brasil para a questão do tratamento da obesidade, pela questão do custo, né? Nunca tinha sido feito nenhum estudo em relação a isso, foi um estudo realmente pioneiro, que é o CIBAMAT, que foi uma coorte retrospectiva em um centro terciário de tratamento de obesidade. Aí, essas drogas têm justamente o sinergismo, né? Enquanto a sibutramina vai agir na questão da fome, da ingesta, o topiramato agiria na questão da compulsão e do sistema de recompensa. Os pacientes eram pacientes maiores de 18 anos, com indicação de tratamento medicamentoso, né? IMC é maior do que 30 ou maior do que 27 com comorbidade. Pegaram os pacientes que tinham utilizado pelo menos por 3 meses essa combinação e foram excluídos pacientes que tinham feito bariátrica ou que a obesidade fosse sindrômica ou que utilizasse qualquer medicamento que tivesse qualquer efeito no peso, para mais ou para menos. Aí resultou em 246 pacientes e teve um segmento aí por pouco mais de 2 anos. Aí aqui é mostrando os dados clínicos do paciente, era um MCA em geral em torno de 40, na maioria das pacientes eram mulheres, 86% mulheres, com idade em torno de 40 anos. Aí uma das limitações assim do trabalho é porque foi realmente um estudo retrospectivo, então os pacientes estavam utilizando doses diferentes, né, do medicamento. Mas a maioria utilizava 100 mg de topiramato com 10 mg de sibutramina. E aqui é o resultado, que mostrou uma perda de peso total de 10,2 quilos. Aí uma limitação também é porque nos outros trabalhos a gente vê a perda de peso comparada com o placebo. Só que aqui a gente não teve um placebo. Então não tem como a gente fazer essa diferença. E o pico foi principalmente em 3 meses. Uma das coisas que coloca no trabalho é justamente isso, né? Que é uma característica também da sibutramina, eu esqueci de falar, que em geral, se não houver uma resposta em 3 meses, não é esperada uma resposta posterior, com essa associação da mesma forma. Foi descontinuada em 60 pacientes, 24,4%, em geral por descontrole da pressão. Alguns pacientes tiveram uma parestesia que não melhorou no decorrer do tempo, e outros com um ataque cardíaco que acabou incomodando. E as limitações é realmente isso, de não ter um grupo controle, de ter sido um centro único e de ser um grupo majoritariamente de mulheres jovens. Era um perfil assim, muito mais específico. Agora falando um pouco da semaglutida oral. Semana que vem vai ser falado mais especificamente dos análogos de GLP-1, mas a semaglutida oral é um análogo de GLP-1. Os estudos da semaglutida, que é os Pioneer, são com pacientes com DM2, e eles sempre avaliam a perda de peso, só que de forma como desfecho secundário, tá? Aí nesses estudos, em geral, em 26 semanas, teve uma perda de menos 2,3 quilos comparado com o placebo ou com os inibidores de DPP-4. Aí lembrando, né, que é um medicamento que ele deve ser utilizado diariamente, em jejum, aguardar pelo menos 30 minutos, e tem essa progressão da dose, né? De 3 no primeiro mês, depois 7, depois 14. E o estudo é com a dose máxima, né, de 14 miligramas. E o valor seria esse, né, um pouco mais de R$ 500 por mês. A lisdexanfetamina, que é o Venvance, ele é utilizado em geral para o tratamento de TDAH, e ele é aprovado para o transtorno de compulsão alimentar moderada grave, certo? Especificamente para o transtorno de compulsão alimentar. Ele é um agonista dopaminérgico e noradrenérgico, que vai ativar o sistema anorexígeno e também atuar no sistema de recompensa. E houve um resultado positivo na diminuição da quantidade de compulsão alimentar, certo? Os cuidados é o risco de agitação, de exacerbação de psicose, indução de um episódio maníaco se o paciente tiver TAB, também diminui o limiar compulsivo, pode aumentar o risco cardiovascular e também tem um potencial aditivo. Os inibidores da recaptação de serotonina são medicamentos que foi visto que realmente podem ter um impacto no peso, né, de perda de peso. A fluoxetina tem alguns estudos mostrando aí uma perda de 4 a 5 quilos. A sertralina não fala especificamente uma quantidade de peso, só que os dois, os estudos mostram que essa perda de peso é uma perda de peso que não se mantém. Na verdade, existe uma possibilidade de reganho depois. E a serotonina ela vai agir lá na PONC, né, como eu tinha falado. E no tratamento da obesidade, especificamente, ela só vai ser indicada se tiver algum componente associado. Por exemplo,
o paciente tiver uma depressão associada, ou um transtorno de compulsão alimentar periódica, toque, fissura por doces, ansiedade, bulimia nervosa, ou uma síndrome do comer noturno. Aí aqui é uma revisão, né, falando dos medicamentos para obesidade, que eu achei legal esse gráfico, né, porque mostra uma comparação do potencial de perda de peso de cada droga, tá? Aqui é o Orlistat, que ele tá pintadinho porque essa perda de peso foi em quilos, não foi em porcentagens. Não tem estudos falando de porcentagem. Aí o que tá de cinza é o placebo e o que tá de vermelho é o uso da droga propriamente dita. Ou seja, tem essa diferença, né, entre os medicamentos. Aqui é a fentermina com topiramato, que é o que não tem disponível aqui no Brasil, que a gente vê que é maior do que naltrexona com bupropiona, maior do que a liraglutida também. Mas uma coisa interessante e que a gente tem que saber também é porque realmente os estudos são diferentes, tá? Cada um desses estudos para essas drogas foi desenhado de uma forma diferente. Então, não tem como a gente comparar. A gente vai comparar, claro, né? Mas não tem como, de fato, a gente comparar porque foram estudos com populações diferentes, desenhados de forma totalmente diferente. Tem poucos estudos que são head-to-head, mostrando realmente uma comparação entre as drogas. Então é muito difícil a gente, de fato, compará-las baseando-se nesses estudos. Tem uma diretriz bastante recente, que é de 5 entidades médicas sobre o tratamento da obesidade, focando na questão de prevenção de risco cardiovascular, que, assim, a primeira droga, né, que deve ser pensada se o paciente tiver um risco calculado pelo Prevent, né, de moderado a grave, moderado a alto, de risco cardiovascular moderado a alto, a gente tem que pensar em agonista de GLP-1 ou dual, certo? Só que ele fala, né, que pode ser considerado o uso de outros medicamentos se na impossibilidade de iniciar ou manter um análogo de GLP-1 ou um dual, certo? Que é o caso da maioria dos pacientes. E eu achei bastante interessante também esse resuminho que ele coloca, porque existem os trabalhos mostrando a questão do impacto no peso, só que também tem outros que é mostrando o impacto nas comorbidades, porque é o que a gente vê nesses medicamentos novos, né? É como se tivesse um efeito cardiovascular, um benefício cardiovascular para além da perda de peso. Então, são feitos estudos. Ah, será que tem algum benefício no DM2 para além da perda de peso? Ou então na apneia obstrutiva do sono, etc, tá? Então, é como se eles fizessem um apanhado disso tudo. E é isso.